Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, et nella morte nostra. Amém. Perfeito. Só me avisar quando terminar o título. Ou é isso já? Até isso. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Contra Errores. Estamos aqui novamente com o professor Pedro. Dessa vez aqui, como nós falamos no final do nosso último podcast, para falar sobre matemática. O professor Pedro também é professor de matemática. E o que o nosso professor vai fazer hoje é apresentar o desenvolvimento da matemática de Aristóteles até hoje. Então, agora é contigo, professor. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez ao Pablo por essa oportunidade de falar com vocês e de tratar desse assunto, que é um assunto tão interessante, né? E que poucos falam, vejo eu. Pois bem, as matemáticas, elas são já bem desenvolvidas em diversas civilizações, certo? A gente pode notar isso pelas descobertas arqueológicas, como a gente observa nos egípcios, nos povos mesopotâmicos, né? Nos povos que formaram a civilização chinesa. Então, isso é algo que é cosmopolita, esse trato com essas matemáticas. No entanto, as matemáticas, que são duas, né? Elas estiveram sempre em torno de sua aplicabilidade. Então, a geometria, ela deveu muito à agrimensura, delimitar o terreno para o plantio. A, a aritmética deveu muito à contagem de quantidades de material para comercialização, quantidade de unidades de rebanho, ou unidades fixas de quantidade de grãos, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente deve salientar é que as técnicas matemáticas se desenvolveram primeiro do que a sua conceituação. Então, na Índia, né, antiga, a gente tem ali algoritmos que permitem a técnica da divisão, certo? Ou mesmo o cálculo de área de cubículo, ou a determinação, né, dos poliedros. Tudo isso é bem cosmopolita, como havia dito. Bom, o que eu farei hoje, em pouco tempo, eu não pretendo fazer uma análise muito, pelo menos do meu ponto de vista, é a gente investigar como que Aristóteles considera a quantidade. Então, a quantidade aqui, nós estamos com o pressuposto de que matemáticas têm como sujeito de sua ciência o ens quanto. Então, é o ente quantidade. Ens quanto. Ou então podemos encontrar aqui, né? Em grego daí. Bem, ens quantum ou to posso. Em que lugar que a gente encontra a menção? A gente vai encontrar em Aristóteles, evidentemente, no seu tratado dos incomplexos, né? Categorias. A primeira categoria que nós ali estudamos é a substância. Eu não vou adentrar na substância. A segunda categoria na listagem de Aristóteles, nessa obra, é a quantidade. No entanto, é importante que nós saibamos de antemão que, na metafísica, Aristóteles coloca a quantidade em segundo plano enquanto acidente. Acidente é aquilo que acontece na substância, aquele que acontece em outro, aquele que acontece em outro, a liquid.
E ele coloca em primeiro lugar a qualidade. Por quê? Porque já na altura de sua vida, quando ele escreve Metafísica da História, ele já estabelece a doutrina, né, de forma e matéria, de onde a qualidade flui. Né? Tá, o termo flui imediatamente da forma, enquanto que a quantidade flui imediatamente da matéria, certo? Então, uma substância, quando possui a categoria quantidade, ou atributo quantidade, nós podemos chamá-la de certo aspecto, de certo plano de corpo, certo? Então, só um exemplo aqui, os anjos não são exatamente corpóreos, eles não estão restritos à categoria quantidade. Por isso que dizemos que são substâncias separadas. Quando um anjo age, ele não age, né, com base na localidade, apoie. Ele intensifica a sua ação no lugar que ele deseja. Né? Ou, às vezes, ele pode aparecer em forma corpórea. Não por necessidade corpórea, mas para se apresentar de uma forma racionalizável para nós. Certo? Qualquer comentário, você pode ir falar. Tudo bem? Sim, sim. Então, vamos lá. Pessoal, o que é quantidade? Tá? De acordo com Aristóteles, quantidade é um acidente cuja característica central é ter parte. Ter parte. Pode ser divisível. Vamos fazer, né, uma comparação para a gente poder enxergar essa afirmação. Quando eu pego uma qualidade, por exemplo, branco, né, o branco que está na parede. Vou ter uma parede branca diante de mim. A qualidade branca pode ser separada? Ela não tem parte para ser separada. A parede é branca. Mas existe uma tendência linguística de dizer, olha, essa parede é muito branca. Quer dizer que há amplitude. Né? A superfície que ela é branca é grande. Então, no fundo, muitas vezes a gente diz que é muito branca, né? Porque ela é extensa. A superfície da parede é extensa. É nesse sentido. E isso também faz sentido na sintaxe grega. Né? Então, os gregos falavam, ó, isso aqui é muito branco no sentido de que a superfície que contém a qualidade branca é muito extensa. Só que notem que é a superfície. E a superfície é uma quantidade. Certo? Então, essa é só uma discussão para vocês sentirem. Então, a quantidade ela é o acidente que possui parte, né? E pode ser dividida em discreta e contínua. Tá certo? E também, de acordo com as suas partes, a quantidade pode ter posição entre as partes ou não. O que é essa posição? Pode haver ordem entre as partes. Né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Ou não. Tudo bem? Pois bem, então vamos aqui tratar de alguns exemplos de quantidades discretas. Aristóteles chama a atenção para dois tipos de quantidades que são caracteristicamente discretas, que são os números, tá? E o discurso. O discurso aqui está se referindo ao texto mesmo. Né? Então, o número ele vai quantificar certas unidades. Né? Quando Aristóteles fala número, entenda aqui número natural. 2, 3, 4, 5. Tá? Não tem 0,7, né? Não temos números reais aqui, em Aristóteles. Quando ele fala número, ele está se referindo aos naturais, que são aqueles que nós podemos contar. Certo? Por outro lado, temos os números contínuos, né, que são os nossos lugares geométricos. Linha, superfície, corpo, tá? O tempo e os ciclos, tá certo? Então, ciclos, que também é categoria, tem aspecto de quantidade, a localização, posicionamento no espaço. Perfeito? Olha só. O que a gente pode discernir? Quantidade discreta de quantidade contínua.
Então, quando eu escrevo um número, vou escrever aqui um 5. Isso aqui é um algarismo, né? Que indica um número. O símbolo é um algarismo. Poderia escrever assim também, né? Bem, o símbolo pode mudar, né? Que o símbolo corresponde ao número. E o número, no sentido aristotélico, é aquilo que eu obtenho a partir de uma contagem. Então, o que símbolo indica? Indica que alguém contou 5 unidades de alguma coisa. Tá? 5 unidades de pessoas, objetos, sei lá, qualquer coisa que você quiser. Pedro, só uma coisa, se puder falar mais devagar, que a sua voz está cortando um pouco, acho que ficar mais devagar fica melhor. Perfeito. Então, quando eu estiver cortando e voltar a explicação, você me avisa que eu retorno a explicação. Tudo bem. Tudo bem? Então, estava eu dizendo que uma coisa é o algarismo, que simboliza o número. Então, são algarismos, arábico e humano. Tem outros algarismos de entendimento. Esses algarismos são símbolos que indicam o número. Tá? Do ponto de vista aristotélico, o número ele é o resultado de uma contagem. Tá? O que é uma contagem? Uma contagem é quando eu escolho uma unidade de critério de contagem. Por exemplo, aqui na minha mesa eu tenho diversos objetos. Eu crio critério. O critério de contagem é objeto individual. Aí eu vou começar a contar os objetos individuais que estão sobre minha mesa. Um celular, uma caneta, um mouse, uma garrafa d'água. Toda vez que eu identifico uma dessas unidades, eu acresço uma unidade no meu número. Perfeito? Então, Pablo, tá? Ficou claro aí, Pablo? Sim, sim. Perfeito. Então, notem uma coisa. Quando eu desenho, entre aspas, pitogramicamente um discreto, é um exemplo, uma representação, né, de uma contagem discreta. Discreto, tá? É possível notar que as partes, cada linha dessa representa uma unidade, cada parte não tem um limite em comum. Elas não têm um limite em comum. Perfeito? No entanto, como eu estou considerando as juntas, isso para mim, quantidade. Então, qual é a característica da quantidade discreta? É que as partes dessa quantidade não têm limite em comum. Perfeito? Tudo bem? No caso do discurso, o discurso é composto por letras, ou sílabas, ou fonemas. O discurso falado são fonemas. Eu posso dividir? Posso, tranquilamente. Né? Qualquer palavra pode ser dividida em partes, e essas partes são discretas. Por que são discretas? As sílabas não têm um limite em comum entre elas. Então, por exemplo, a palavra metrô. Então, não existe nada que separa. Né? Não existe algo que separa essas sílabas, ou mesmo esse fonema. No metrô. É claro que quando eu falo rapidamente, diminuindo o intervalo entre os sons, eu vou formar a palavra articulada, número. Certo? Então, esses são os dois exemplos aí que a Aristóteles traz para a gente de quantidade de certo. Hoje em dia, a gente tem né, uma disciplina chamada matemática discreta, cujo princípio não mudou. O princípio é o mesmo. É claro que vamos ter teoremas, corolários, né, proposições acerca do que nós podemos fazer
com as quantidades discretas. Perfeito? Tudo bem, Pablo? Sim, sim. Beleza. Agora, a gente vai para as quantidades contínuas. Então, quantidades contínuas, a gente tem caracteristicamente, tá? Três entes importantes, que nós damos o nome de unidades geométricas. Então, a primeira delas é a linha. A linha, né? Olha, primeira coisa, a linha, ela é potencialmente infinita. Potencialmente infinita. Infinito matemático aqui, tá? Cuidado com isso. Já vou explicar. Então, agora temos aqui as quantidades contínuas, né? E nas quantidades contínuas, nós temos três elementos importantes a serem aprendidos. Então, aqui, eu representei uma linha ou reta. Cuidado com isso, tá? Na matemática, a linha ou reta é potencialmente infinita. Significa que ela continua para um lado e para outro lado, indefinidamente. É claro que não é possível que eu desenhe uma retilínea. Eu posso representar um segmento de reta, representando, né, a reta. Então eu desenho um pedaço dela, mas eu quero dizer que ela continua de um lado e continua do outro lado. Tudo bem? Bom, a linha ou reta, ela é uma quantidade contínua. Se ela é uma quantidade, por definição, ela possui partes. Quer dizer que eu posso dividir ela quantas vezes eu quiser. Quantas partes eu posso potencialmente dividir uma reta ou linha? Infinitas. Infinitas. Tá? Não tem limite para isso. Isso vai ser de fato infinito? Não. Em matemática, a gente diz que tende indefinidamente a crescer. Tá? Eu me lembrei de uma aula de química que eu tive no ensino médio. Essa aula de química ele compara, né, a teoria do átomo com uma suposta teoria de Aristóteles que era justamente quanto a infinitude das divisões da quantidade contínua, né? Ele dizia que quando se descobriu o átomo, você refutou Aristóteles, porque se descobriu que tinha um limite na divisão, né? Eu vou falar sobre isso, Pablo. Esse assunto será a cereja do nosso bolo aqui hoje, tá? Bom, de fato, nós podemos, olha só, potencialmente dividir uma reta em infinitas partes. Potencialmente. Isso pode ser atualizado? Isso pode ser feito? Não. Porque falta tempo, né? E falta ato para isso. Tá certo? Bom, então eu tenho infinitas partes. Quando eu divido uma reta, né? Quando eu corto uma reta, vamos supor que eu pegue uma faca e passe a faca aqui, ó. Então eu vou ter quantas partes se eu cortar aqui? Eu vou ter duas partes. Tudo bem, Pablo? Duas partes. Uma de um lado, outra do outro lado. Note uma coisa. Onde eu cortei, eu tenho um ponto. O ponto, ele é uma intersecção da parte à esquerda e da parte à direita. Esse ponto pertence tanto à parte à esquerda quanto à parte à direita. Então, qual é a característica essencial da quantidade contínua? Eu sempre terei um limite entre as partes. Existe um limite. Na quantidade contínua não existe um limite. Tudo bem? No caso de entes de uma dimensão, que é a reta, tá? Então a reta é um ente de uma dimensão, né? O limite de entes de uma dimensão são entes de dimensão zero. São pontos.
Tá certo? E, De modo análogo, de modo completamente análogo, quando eu tenho uma superfície, um plano, né, ou superfície, tá aqui. Claro, a superfície continua indefinidamente para cá, mesma coisa. Ela é infinita também. E eu desenho ela, né, como um pedaço dela, um fragmento da nossa superfície. Se eu estabelecer uma divisão em nossa superfície, vamos supor agora que eu passe uma reta aqui, ó, cortando. A superfície, a área, ela é um ente geométrico de duas dimensões. Enquanto que, presta atenção agora, o limite que eu coloquei na superfície, ó, o limite é um ente do quê? De uma dimensão. Porque agora o limite das partes que contém essa superfície, eu tenho duas partes, a parte de cá, né, e a parte de cá. Tenho duas partes. O limite entre as partes é uma reta. É uma reta. Tá certo? E quando eu tenho um sólido, sei lá, vamos pegar aqui, né, um sólido, ó. Certo? Aqui um cubo torto, né? Deixa eu melhorar esse cubo aqui, que não gosto de coisa feia. Ó, um paralelepípedo agora, um tijolo. Tá lá um sólido. O sólido é um lugar geométrico de dimensão 3. Como é que eu corto um sólido de modo a produzir partes? Né? Eu tenho que vir aqui agora e traçar um plano no meu sólido. Tá vendo aqui, ó? Tem um plano agora aqui dentro do meu sólido. O plano é um ente geométrico, tá? De dimensão 2. E, claro, esse sólido pode continuar, é o espaço dele, né? Se eu quiser, eu posso fazer ele continuar em todos os lados, né? Pode ser do tamanho que eu quiser. Potencialmente infinito. Infinito quantitativamente. Cuidado com isso. Uma coisa é infinito na teologia, na metafísica, outra coisa é infinito usado na matemática. Tá? Aproveitando falar sobre infinito, a gente tem uma pergunta sobre infinito que daqui a pouco eu vou responder. Perfeito? Pablo, eu não sei se ficou claro aí, tudo bem? sim, sim, só uma pergunta. Quando você divide uma quantidade contínua, ela já pode ser considerada como quantidade discreta, né? Enquanto duas partes discretas. Não? Nunca. A quantidade contínua continua sempre sendo contínua. Porque ela continua tendo partes cujos limites existem. Ó, eu não separei o sólido. Eu só identifiquei um limite entre duas partes do sólido aqui. Ele não se tornou discreto. Entendeu, Pablo? Entendi. Agora, né, eu já vou falar sobre isso. Né? Segura um pouquinho essa questão, mas é uma questão excelente. Bom, o que mais que Aristóteles considera contínuo? O tempo é contínuo para Aristóteles. Tá? Então, o tempo pode ser visto de certo ângulo como uma quantidade, de certo ângulo. Cuidado com isso. Quais são as partes do tempo? Os instantes. Só que eu posso ter, né, instantes intermediários. Qual é o limite entre passado e futuro? É o instante presente. E esse instante presente está sempre caminhando adiante, né, em direção ao futuro. Se eu imaginar o instante presente como um ponto, ele vai caminhando, ele vai unindo simultaneamente, ele vai conectando o passado e o futuro. Então, nesse sentido, eu posso considerar o tempo como uma quantidade contínua. Tá? O que mais é quantidade? Né? Os sítios, o lugar também é quantidade contínua, porque eu posso localizar corpos ou coisas usando pontos dentro do espaço. Tá? E o espaço é contínuo, porque o espaço, né, as partes do espaço possuem o limite em comum. Então, quando é uma reta, o limite em comum são pontos. Quando é uma superfície, o limite em comum é uma reta.
O que quer dizer limite em comum? Significa que essa reta ela pertence tanto a esta parte quanto a esta parte. No sólido, esse plano vermelho aqui, esse plano vermelho pertence tanto à parte de trás quanto à parte da frente. Então, existe um limite em comum entre as partes da quantidade contínua. Tudo bem? Então, além disso, existem quantidades cujas partes têm posição recíproca, tá, entre si. Então, o que é posição recíproca? Eu tenho uma ordem. Eu posso associar uma reta a uma direcionalidade. Tá? Por exemplo, a reta dos números reais, que nós simbolizamos assim, né? Ó. A gente coloca uma direção aqui, tá? Pronto. E no meio a gente coloca o zero. Né? Então, do zero adiante, eu tenho os números que são positivos e aumentam indefinidamente. Do zero à esquerda, eu tenho os números negativos que também aumentam, entre aspas, né? Na verdade, diminuem indefinidamente. Aqui vai para menos infinito, tá? E mais infinito. Pessoal, quando o matemático e físico usa esse símbolo, ele não está se referindo ao infinito da metafísica e da filosofia. Ele está querendo dizer que, para cá, os números, né, decrescem indefinidamente, sem definição, ou seja, potencialmente. Tem um potencial, né, infinito para crescer. E para cá tem para cá negativo para diminuir, positivo para aumentar. Tá? Então aqui a gente vai ter os números grandes e para cá os números pequenos, menores. Tudo bem, Pablo? Sim, sim. Tranquilo? Olha só. Então, tudo que nós falamos até agora, né, pelo menos para Aristóteles, são quantidades em sentido próprio, per si. Né? Mas nós usamos a quantidade, né, de modo incorreto. Como, por exemplo, isso aqui é mais branco, ou é mais rápido, ou o movimento é mais longo. Né? Então, a gente, linguisticamente, fala certas coisas, né? A gente pronuncia certas coisas como se fossem quantidades, mas não o são. Tá? Não o são. Então, é o uso aí, é um recurso linguístico. Mas, do ponto de vista lógico, é incorreto usá-los. Tudo bem? Agora a gente vai às 3 propriedades da quantidade. A primeira propriedade da quantidade é que a quantidade não admite contrário. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de 2 metros, qual que é o contrário de 2 metros? Não faz sentido. Não tem sentido lógico. É menos 2. Não, menos 2 também é uma quantidade, que é diferente do 2 metros. Né? E, na verdade, menos 2 metros não existe. Não existe comprimento negativo. Né? A gente usa os números negativos na matemática porque são entes de razão, né? Devido à necessidade algébrica dos números negativos. Mas eles não representam coisas. Né? Eles representam a ausência de coisa. Tá? Então, quando eu tenho um saldo negativo no meu banco, vai aparecer um número negativo. Mas o número negativo ele não corresponde a uma concretude. Né? Em grego, sinolon. Né? Ele não representa um sinolon. Ele é um ente de razão. Né? Um ente de razão. Assim como a privação que a gente vê na filosofia, né? A privação. A privação, né, também né, um ente de razão. Certas privações. Né? Tudo bem, Pablo? Sim. Segunda propriedade da quantidade. Então, a quantidade, né, não admite mais ou menos. Né? Esses são os termos de Aristóteles. O que significa mais ou menos? Se eu tenho a quantidade 2, né, eu contei 2 feijões e depois contei 2 vacas.
Os 2 feijões, o número 2 que eu abstraí dessa contagem, é mais 2 do que as 2 vacas que eu contei? Não. São o mesmo. Então, uma vez que eu tenho uma quantidade igual à outra não é mais do que a outra. Tá? Então, não cabe, não faz sentido, lógico, dar intensidade às quantidades. Perfeito? Propriedade 3 da quantidade. É característico da quantidade, a gente diz que é um topos. Tá? É um modo característico de usar linguisticamente e logicamente a quantidade. A seguinte coisa é o mais próprio poder ser igual ou desigual. Eu posso comparar 2 quantidades. Ou elas são iguais ou desiguais. Em matemática, nós desenvolvemos sinais para isso, né? Então, nós temos o sinal de igualdade, né? Quando uma relação matemática possui um sinal de igualdade, nós damos o nome a essa expressão matemática de equação. Certo? Eu tenho sinais de desigualdade. Menor, né, e maior. Quando uma relação matemática possui esses sinais, nós damos o nome a essa expressão de inequação, porque expressam desigualdades. Tá certo? Uma desigualdade implica que os números comparados ou um é menor do que o outro ou um é maior do que o outro. Perfeito? Acho que isso é uma das coisas mais importantes a serem ditas a partir das categorias de Aristóteles. Né? Então, é sempre importante a gente relembrar que quando Aristóteles escreve as categorias, né, as categorias, na verdade, são notas de aula, então por isso que a tradução é difícil, né? Existem diversas interpretações da categoria, e os materiais que nós temos traduzidos, vertido ao português, não são muito bons. Estou sendo sincero com vocês. O ideal é que vocês aprendam grego e leiam direto, tá? Para não ter que fazer esse esforço de ter que interpretar a visão do tradutor, né? Então, nas categorias, Aristóteles coloca a quantidade como a segunda categoria. Então, primeiro a substância, depois a quantidade e depois a qualidade, né? No entanto, na altura de sua vida, quando ele está escrevendo a metafísica, ele coloca a qualidade em primazia. Ele dá primazia à qualidade, porque a qualidade, né, ela é informada pela forma do ente, né, do sínolon, enquanto que a quantidade pela matéria. E Aristóteles dá primazia quase sempre para a forma, que é princípio de comunicação do ato daquele ente. Perfeito? E olha só, né? Por que isso? Por quê? Em Aristóteles, a gente tem a quantidade discreta e a contínua. Mas entre as duas agora, qual que é mais quantidade? Qual que é mais caracteristicamente quantidade? É a quantidade contínua. Então, a quantidade contínua é mais quantidade do que a quantidade discreta. Mais no sentido, é claro que isso é uma figura de linguagem, né? É mais caracteristicamente quantidade. Então, a nossa realidade física, né, ela é fundamentalmente contínua. No entanto, como havia colocado o Pablo anteriormente, nós temos, né, unidades, que são os átomos. Né? E a gente imagina, hoje em dia, até hoje em dia, que os átomos são coisas discretas. Mas isso não faz o menor sentido. Claro, na visão de Demócrito e Leucipo, que foram os primeiros a propor a teoria atômica, eles imaginavam que realmente era uma unidade indivisível. Átomos, né? Átomos, né? O prefixo a é negação e tomos vem de parte, né? Sem parte, indivisível.
Isso foi encontrado alguma vez de verdade? A gente verificou isso experimentalmente? Não. O que dá a entender, de acordo com os estudos mais avançados, é que cada vez mais tem mais partes, tem mais subpartículas. Cada vez mais que se estuda, cada vez mais que se divide os átomos, a gente encontra mais e mais partes. Isso deixa os físicos doidos, né? Porque daí a gente não consegue compor o modelo padrão do átomo, da teoria atômica. Então, a gente tem a realidade, né? Pelo menos o espaço, nós sabemos que ele é contínuo. Né? E todos os entes contidos no espaço também são contínuos, caracteristicamente contínuos. Os entes contados, as quantidades discretas, são arbitrárias. Quem que define a unidade? É uma arbitrariedade humana. Né? Então, eu tenho que escolher uma unidade de contagem. Então, a quantidade discreta ela é mais artificial, por assim dizer, do que a quantidade contínua. Por isso que se dá primazia à caracterização da quantidade pela quantidade contínua. Tá? Eu não sei se ficou claro isso, Pablo. Ficou claro? Sim, sim. Tudo bem? Então, agora vamos à pergunta que foi passada para a gente aqui, né? A pergunta é a seguinte: o conjunto dos naturais, dos reais, possui infinitos elementos, mas a cardinalidade dos naturais é menor que a dos reais, porque não é possível preencher o conjunto dos reais com uma bijeção no domínio dos naturais, dando certa ideia daquele ser menos denso que este. Menos denso entre aspas. Então, olha só, a quem fez essa pergunta, é uma excelente pergunta, né? A gente estuda ali na análise, tá? Essa questão. O conjunto dos naturais, que são os números que naturalmente são produzidos pela contagem, é potencialmente infinito. Então, eu posso contar, isso significa em matemática, eu posso contar indefinidamente. No entanto, na reta real, entre o número 1 e o número 2, por ser número real, eu tenho infinitos números. Melhor colocado, eu tenho potencialmente infinitos números. Significa, como essa pergunta, né, parece que os números reais é mais denso, né, devido à bijeção, tá certo? Eu posso estabelecer bijeção entre reais, né, entre intervalos dentro dos números reais, mas não entre reais e naturais. Isso acontece porque existem em matemática diferentes tipos de infinitos. Né? E para isso a gente usa a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, os números os números naturais é Aleph 1. Os números reais é Aleph 3. Então, esse Aleph, tá, é o conceito que nós atribuímos a esses conjuntos numéricos para estabelecer, entre aspas, quão, né, infinitos eles são. Que tipo de infinitude que estamos tratando? Claro, aqui infinitude matemática. Cuidado com isso. Tudo bem, Pablo? Acho que está respondida a pergunta aí. Sim, sim. Um negócio que eu acho importante falar é que na Suma Teológica, Santo Tomás, certa hora, se pergunta se mesmo um corpo infinitamente extenso seria comparável à infinitude de Deus. E é óbvio que não. Porque mesmo se existisse um corpo infinitamente extenso, ele só pode ser infinitamente extenso se houver uma contagem de suas partes, né? Sei lá, Isso. em certo momento, sei lá, para algo ser 3, precisou ser 1, aí adicionou 1, chegou 2, adicionou outro e chegou 3. Né? Enquanto Deus é simultaneamente todas as suas partes, né? Simultaneamente todas as suas qualidades, melhor dizendo. Então essa é a maior diferença, né, entre o infinito da matemática, das quantidades, e o infinito da teologia, né? Que Deus é simultaneamente as perfeições, enquanto na quantidade a sucessão das perfeições. Sim, perfeito. Exatamente. E essa questão também nos induz a falar sobre a questão do universo, né?
Então, o universo, ele não pode ser infinito. Do ponto de vista espacial, isso é impossível. Isso é impossível tanto pela física moderna, para quem estuda, né? Não dá. Isso é conhecido astronomicamente, porque as galáxias estão se afastando. Nós temos notícia experimental de que o universo está expandindo. Se o universo é infinito, ele não aumenta, né? É uma contradição lógica. Se você sabe, se você olha para o céu e vê que o espaço, né, o universo físico está expandindo e ao mesmo tempo você afirma que ele é infinito, tem que escolher, né? Muitos físicos caem nisso, porque não pensaram direito sobre isso, é natural, né? Então, o universo, né, que é todo o espaço, ele é finito. No entanto, ele é imenso. O que significa imenso? Analisando, né, a palavra imenso. Não mensurado. Imenso é mensuração. I é negação no português, né? Imenso é sem medida. Porque todas as medidas são feitas dentro do universo. Não tem como eu sair fora do universo para medir ele. Isso implica duas coisas. Que o universo não pode ser medido de fora, impossível, e que o universo não tem formato. Não tem formato geométrico. Ele não é um cubo, ele não é uma esfera. Como diz o professor Noguet, a figura do universo é não ter figura, né? Isso, exatamente. Porque ele é imenso. Tá? Não faz sentido atribuir mensidão ao universo. Isso implica em uma terceira coisa que quase não é falada. O universo é autocontido espacialmente. O que é autocontido? Ele não tem um limite, tipo uma parede, ó, daqui para cá é o nada e daqui para lá é o universo. Não dá para fazer isso. O universo é autocontido, tá? Então ele não tem um limite no sentido de fora dele. Isso é um conceito difícil de ver, tá? É difícil de enxergar. Mas esses são os três atributos fundamentais do universo. O universo ele é finito quantitativamente. Ele, claro, ele se apresenta para nós como infinito potencial. Parece que é potencialmente infinito. Parece, mas não é. Ele é finito, de fato. Tá? Então, ele tem uma extensão dada. Tem um número que representa a sua extensão. Esse que é o ponto. Existe esse número. Nós conhecemos ele? Não. Mas ele existe. Então, ele é infinito. Finito. Ele é imenso. Não tem medida e não tem formato. Ou figura, né? O termo também usado é figura, como o Carlos Nogueira usa. Em consequência de não ter figura, não ter formato, ele é autocontido. As suas localizações são todas conectadas. Uma coisa importante da gente notar sobre essa questão das quantidades é que o próprio espaço, visto como conjunto de topos, né, de topoi, ele é contínuo. Ele não é discreto. Então, a natureza quantitativa das coisas é fundamentalmente contínua, como eu havia dito anteriormente. Tá certo? Fábio, você quer perguntar mais alguma coisa, comentar algo? Não. Perfeito. Olha só, gente. Então, é sempre importante a gente ressaltar que Aristóteles, ele diz que a matemática não serve como ferramenta para a física. Tá? A física tem que usar outros métodos. E por que ele faz isso? Porque ele considera a matemática uma ciência, um conhecimento que trabalha com quantidades bem conhecidas. Porque ele exclui a questão, por exemplo, da probabilidade. A probabilidade é uma quantidade também. Ela se caracteriza por ser uma quantidade. Tá? E como ele desconsidera a probabilidade, a questão de usar a matemática dentro da física, né,
é excluída. No entanto, né, com a física moderna, com a ciência moderna, a gente tem a exclusão das outras categorias. Então, não importa mais a qualidade. Todas as qualidades que nós temos são reflexos da quantidade. Todas as relações, todo o tempo, espaço, lugar, posse. Então, dentro da mentalidade moderna, nós temos só quantidade. Só quantidade. E esse é uma das pedras fundamentais do materialismo filosófico. Nem a substância eles consideram. Já começa com Descartes, né? Ele que dividiu as coisas entre res extensa e res cogitans, né? Isso. Como se o mundo concreto fosse só extensidão. Só extensidão, só quantidade contínua, do ponto de vista do Descartes, né? E claro, isso é uma loucura. Você tem a substância que existe em si, né? Os predicamentos, né, ocorrem sobre a substância, tá? Então isso é uma inversão. É claro que a ciência moderna permitiu certos conhecimentos, só que eles são metafisicamente limitados, né? Então, quando a gente ouve aquela frase, né, o ser humano é poeira estelar, claro, você está vendo o ser humano em termos de sua extensão. Compare a minha massa com a massa de uma estrela, claro que vai haver uma diferença gigantesca. Mas por que eles pensam assim? Porque eles estão considerando, às vezes, sem saber, que tudo que existe é quantidade. Aí, claro que vai sair uma afirmação dessa. O ser humano é poeira de estrelas. Claro, você está reduzindo o ser humano às suas quantidades, às suas extensões, mensuráveis ainda. Né? Então, essa é a mentalidade que nós devemos primeiro entender como é que ela funciona para saber responder essa gente. Tá? Então, Carl Sagan, né? É claro que ele tem uma visão materialista das coisas. Mas se a gente pudesse falar com ele, né? Escuta, por que o senhor afirmou isso? O senhor afirmou isso porque o senhor pegou o ser humano e reduziu ele às suas quantidades. O senhor pegou as estrelas e reduziu elas às suas quantidades. Aí você comparou essas quantidades. A massa do ser humano é muito menor que a massa da estrela. E disso você tira, né, esse bordão, né, que nós somos poeiras estelares. Ou seja, né, ele não nota quando ele faz isso. Ele não sabe disso. Não, e é algo assim, mesmo poeticamente, você vê algo tão pobre, né? Se for comparar isso com, sei lá, nosso próprio linguajar cristão, né? O homem é o pó da terra. Tem uma mística, um valor poético muito diferente, né? Porque ele usa a palavra estrela, né? Então ele, na verdade, ele quer, nessa tentativa de ser humilde, na verdade ele tá colocando que ele conhece as estrelas, né? É isso que está por detrás dessa mentalidade materialista quando se arrisca a produzir esses adágios, né? A fazer esses adágios. Só sai coisa ridícula. Só sai coisa que totalmente desvirtuosa, né? Fora de padrão, né? Desequilibrado. Então é importante que a gente conheça bem a quantidade, porque a nossa formação escolar ela é muito fraca nisso. Os professores só ensinam as técnicas, né, de resolução de problemas matemáticos. Nunca nenhum professor me falou o que é uma quantidade. Né? Uma vez eu perguntei para um matemático, viu? O que é a quantidade? Ele falou que nunca viu isso em nenhum livro. Ele falou, que teoria é essa? Eu falei, não é nenhuma teoria. Claro, isso é uma categoria muito básica, né? E aquilo nunca tinha passado pela cabeça dele. É o fundamento do que ele faz. Pois é, eu pensei, mas escuta, isso é a matemática, é o ens quantum, é o sujeito da ciência matemática. Né? Então, o pessoal da universidade, o pessoal de exatas, né, eles têm boa formação porque eles têm boas técnicas. Nesse sentido, sim, tudo bem. Técnicas computacionais,
teoréticas, lógicas, mas eles mesmos não sabem muito da natureza daquilo que eles estão tratando. Esse que é o ponto. E nós devemos estar formados, preparados para isso. Para quando encontrar um desse, a gente poder fazer as perguntas certas, né? E dar as respostas certas também. Tudo bem? E eu sei que entre nós, né, que temos uma formação um pouco mais tomista, tem pouca gente que trabalha com o conhecimento da categoria quantidade e com a própria matemática, né? Hoje a matemática está muito desenvolvida, só que é uma matemática descolada do seu fundamento. Ela tem a sua conexão com o fundamento, que é o ens quantum, mas cada vez mais ela se tornou, né, descolada desse fundamento. Então, em matemática, nós temos os construtos, né? Por exemplo, que nós estudamos em álgebra, anéis, grupos, corpos, álgebras mesmo, que são conjuntos estruturados com operações. Professor, antes de entrar em álgebra, eu gostaria de fazer uma pergunta que cai em meus interesses. Né? Que álgebra, eu não sei exatamente qual seria o conceito estrito de álgebra, mas o fato é que mesmo eu, trabalhando em pesquisa de linguística, tenho de usar algo que eles chamam de álgebra. Tenho de fazer cálculos, seja, né, para mexer em programa de computador, para ele ficar rodando lá, ou para demonstrar alguma coisa. E eles chamam isso de álgebra. O que me parece, mesmo eu não tendo nenhum conhecimento técnico aprofundado nisso, é que a álgebra é só uma técnica que pode ser usada em várias ciências. Não é exatamente algo, uma parte da matemática, mas é uma técnica que pode ser usada pela linguística, pela computação, pela matemática. Mas, então, e o senhor, o que é a álgebra? Perfeito. Bom, primeiramente, a álgebra é uma palavra de origem árabe, né? Álgebra, né? Que significa recuperação. Recuperação no sentido de repor um equilíbrio. Tá? Esse é o conceito original de álgebra. A matemática ela é dividida em geometria, que vai se aprofundar em topologia. É dividida em álgebra, que é um aprofundamento da aritmética. Né? Então, olha, primeira noção de álgebra é um aprofundamento da aritmética. Temos a análise, tá? E temos a matemática aplicada. A álgebra ela trata de conjuntos estruturados. Esse é o sujeito da ciência álgebra. E a álgebra tem suas técnicas. A palavra álgebra hoje tem conotações que não é a álgebra matemática. Por exemplo, quando você tem que fazer um processo de decisão, né? Você tem um algoritmo. Você pode chamar isso de modo muito, né, aproximado de álgebra, mas é uma espécie de figura de linguagem. Não é um termo técnico bem definido. Tá? Eu vou fazer algo que é uma álgebra, né, dos lugares comuns, ou uma álgebra dos topoi. Isso é uma figura de linguagem, porque álgebra mesmo é álgebra matemática. É aquela coisa que a gente falou na reunião passada, da palavra emergência. Hoje em dia, a palavra emergência é usada, né, em diversos contextos que não cabe a ela, porque é um termo bem definido. Né? Isso faz parte de uma língua viva. Né? Esses usos aí não ortodoxos do conceito principal da palavra. Nesse caso, emergência, e no outro caso, álgebra. Não sei se eu respondi, Pablo. Ficou mais claro? Sim, ficou perfeito. Mais alguma coisa? Por enquanto, não. Olha, eu acho que por hoje é isso. Tá suficiente. Que é bastante coisa, né? Sim, já ficou bem pesado. Mesmo se seja curto, ficou pesado pra caramba. É bem pesado. Então, quem sabe um outro dia a gente fale mais da física, talvez, ou um pouco da biologia. Né? Da biologia eu já falei
Mas o da física é interessante falar um dia, né? Se você quiser, tá bom? Sim, sim. Não, perfeito, cara, é isso. Fico muito agradecido e Deus lhe pague por tudo, meu cara. Amém. Estou às